Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Mercadão da bola começando realmente a se agitar, clubes realmente contratando, batalhas, né? Batalhas, estratégias, a guerra pela carne, como meu amigo Souza Júnior fala, né? Cada um tentando as suas artimanhas para conseguir o melhor para o seu time, e saiu em vários sites, canais de esporte que falam de futebol, que acabou a novela Gustavo Scarpa. O Scarpa, só para lembrar, Fluminense foi para o Palmeiras, ganhou muitos títulos no Palmeiras, mas tinha sonho de ir para a Europa, foi para a Europa, não venceu na Europa, não conseguiu, não se adaptou, tem um futebol que muitos consideram um pouco diferente para os padrões que seria para o futebol europeu, falaram inclusive isso para ele. Tentaram numa outra janela ele falou que queria insistir, só que agora parece, pelo que está todo mundo falando, parece que só está faltando assinar. De repente, quando esse vídeo subir, já vai ter, né, finalizado a situação, ele já vai ter assinado, mas o Scarpa parece que decidiu voltar, e numa briga lá, né, houve sondagens de Bahia, Internacional, Atlético Mineiro, Flamengo, colocaram o Scarpa com a camisa do Bahia, o Internacional já fazia até campinho lá, colocando o Gustavo Scarpa, no Flamengo também fizeram campinho, no Atlético Mineiro também fizeram campinho, mas no final das contas, pelo que tá todo mundo falando, o Gustavo Scarpa é do Atlético Mineiro, vai lá se juntar ao Hulk, ao Paulinho, dentre outros jogadores que o Galo tem lá, que tem um time muito forte, que ficará mais forte com o Scarpa, desde que o Scarpa jogue o que se espera dele, né? Porque qualidade o Scarpa tem. Então vamos falar rapidamente aí sobre esta contratação, né? Porque acho que seria estranho, né? Todo mundo está divulgando, canais do Bahia divulgando, do Internacional, do Flamengo que estava na disputa, todo mundo falando e não ser verdade. Então, eu acredito sim que seja verdade. De repente falta só assinar, falta trâmite aí de dinheiro, de pagamento, alguma coisa assim, mas eu acredito que já esteja tudo bem encaminhado e o Scarpa realmente é do Galo. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Galo, que deve estar muito feliz, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado, compartilhar, beleza? E mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, então dê essa moral pro canal, inscreva-se no canal, beleza? Então vamos lá, galera. Bom, vamos aqui por parte. Eu fiz um vídeo, acho que é um vídeo anterior, 2, 3 vídeos atrás, falando que tinha alguém mentindo nessa história do Scarpa. Ou era os canais que cobrem o Atlético Mineiro, ou era os canais que cobrem o Flamengo, ou o Gustavo Scarpa estava jogando com os dois lados. Bom, depois de pesquisar aqui, olhar ali, olhar lá, cheguei à grande conclusão que houve uma certa mentira, né, dos canais. Alguns canais omitiram alguns fatos para os seus torcedores, mas o Scarpa estava jogando com os dois para saber o que era melhor para ele. Bom, até aí, sinceramente, não vejo nada demais. Ele estava procurando, pesquisando para ver o que era mais interessante para ele. Interessante em todos os níveis. Em todos os níveis. De repente não era só o financeiro, era o técnico, era oportunidades, era um monte de coisa.
Bom, então eu fiz esse vídeo falando sobre isso e também falei que os canais do Atlético Mineiro diziam que o Atlético Mineiro estava muito próximo do Galo. E realmente se confirmou, estava muito próximo realmente do Galo. Bom, existe algumas coisas a se analisar. Bom, primeiro, ele era um jogador, né, de qualidade, é um jogador de qualidade que muita gente queria, ponto. Logo que saiu a notícia, eu dei uma pesquisada também na galera do Palmeiras, senti que a galera do Palmeiras ficou muito incomodada com a volta do Scarpa, principalmente porque ele não quis renovar com o Palmeiras ofereceu mais do que ele vai receber no Atlético Mineiro, ele não quis ficar por causa do sonho, para coisa e tal. Então eu senti que a galera do Palmeiras ficou meio magoada. Aí fui dar uma olhada, Bahia, Internacional, falaram, mas só informaram que acabou a novela. E eu fui dar uma olhada no que a torcida do Flamengo estava falando. Bom, parte da torcida do Flamengo, tanto faz, tanto fez. Outra parte queria, sim, o Scarpa, porque é um bom jogador. Diferentemente do que alguns sites falaram, que o Flamengo não precisava do Scarpa, isso é mentira. Eu falei aqui, o Flamengo precisa sim de um jogador pelo lado do campo, porque o Everton Ribeiro, que renovou o seu contrato, ele não joga mais pelo lado do campo. Hoje ele disputa a vaga com o Arrascaeta, ou seja, ele é reserva do Arrascaeta, tá? O Nicolas de la Cruz, que foi contratado, ele pode jogar tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo, mas acho eu que ele vai jogar pelo lado esquerdo. Então o Flamengo precisava de um outro cara pelo lado direito, tá? Porque tem o Luiz Araújo, então precisa de um outro cara ali pelo lado direito. Então o Flamengo precisa sim, mas não na condição de protagonista. Precisa de um cara ali pelo lado direito para ser usado, para ser opção, para disputar posição. Aí eu vi muitos torcedores do Flamengo dizendo, bom, ele tinha as duas propostas na mão, a do Flamengo e do Atlético, né? E ele optou a do Atlético porque isso foi o que eu escutei nos vídeos, porque ele entendeu que no Atlético ele vai ser titular, no Flamengo ele vai brigar por posição e a tendência é que seja reserva. Então falaram que ele entendeu que no Galo ele ia ter muito mais oportunidade de jogar do que no Flamengo. Bom, se ele pensou assim, eu não vou recriminar. A única coisa que eu vou ficar pensando é o seguinte: ele não confia no futebol dele. Se ele optou nessa briga aí, Flamengo e Atlético Mineiro, pelo Atlético Mineiro, porque no Flamengo ele vai ter que disputar posição e no Atlético Mineiro não, sinceramente, pra mim, é um cara que não confia no próprio futebol. E vou ser bem sincero, se ele jogar a bolinha que ele tá jogando lá fora, nem no Atlético Mineiro ele é titular, ele vai ser banco. Nem no Atlético Mineiro ele vai jogar, ele vai ser banco. Mas foi isso que eu vi lá do Flamengo, mas eu acredito que aqui no Brasil ele já está acostumado, ele já conhece, ele entende o ritmo é outro. Eu acredito que aqui ele vai render, tá? Agora, o que me incomoda um pouco é ele olhar para as duas propostas. Pô, nesse aqui eu vou ter que disputar a posição, nesse aqui eu sou titular. Não quero disputar a posição não, porque eu já quero ser titular. Eu entendo, mas bate um certo incômodo. Principalmente para um cara que vai ganhar 1 milhão por mês. Porque ele também ia ganhar 1 milhão por mês no Flamengo. Mas ele quer jogar. Então eu entendo. Não vou aqui crucificar se foi esse um dos motivos, né? Porque pode ter sido também outros motivos, tipo o Atlético Mineiro que estava conversando já antes. Ele gostou mais da proposta do Filipão, então tem um montão de coisa, não é só isso.
De repente, ele falou, pô, o Atlético Mineiro já está conversando comigo antes. Eu joguei no Fluminense, arquirrival do Flamengo. Eu não quero ir pro Flamengo. Você é arquirrival do Fluminense, eu sou cria do Fluminense. Então tem um monte de coisa que engloba aí. Pode ter sido isso, mas também uma sucessão de outras coisas. Eu acredito que não foi só isso. Se ele pensou assim, não foi só isso. Eu acredito que o Scarpa colocou num pote, deu uma olhada e viu que o do Galo era mais interessante. Independente se o Flamengo ia pagar mais ou menos, eu acho até que ia pagar mais, mas de repente para ele era mais interessante o Galo diante de várias circunstâncias. Então, cara, ele tem a opção de escolher, e escolheu, e vai para um gigante também. Se fosse para o outro lado, iria para um gigante também, mas escolheu e para o Galo. Bom, então tem esse ponto. Agora tem um outro ponto, né? Eu vi muitos diretores do Galo, torcedores, analistas, dizendo que o Flamengo entrou na briga simplesmente para aumentar o valor e atrapalhar o Galo. Então o Galo teve que pagar muito mais. O Galo teve que pagar muito mais do que ofereceu. Irmão, olha só. O Flamengo já teve interesse no Scarpa lá atrás. Na verdade, talvez a galera do Galo não saiba, tá? Eu vou falar aqui. Saiu há muito tempo atrás, mas como talvez em Minas a galera não acompanha, quando o Scarpa era do Fluminense, o Flamengo tinha interesse no Scarpa, tá? É só você pegar lá atrás, quando o Scarpa estava negociando com o Palmeiras, vai lá atrás na reportagem e dá uma olhada. O Flamengo sempre teve interesse no Scarpa, sempre, tá? Então não é de hoje esse interesse em cima do Scarpa por parte do Flamengo. O Flamengo pode ter entrado para encarecer, para atrapalhar um pouco o Galo? Pode também. Se o Flamengo fez isso, na boa, na Europa isso acontece direto. Na Europa você pode não achar legal, como eu também acho meio esquisito, mas faz parte do mercado da bola. Então, cara, desculpa o barulho aí, é porque tem um caminhão aqui, eu tô improvisando um pouco, o caminhão tá dando ré, é um caminhão, um carro, sei lá, ó, isso aí, sim, ó, sinalzinho aí é de ré, a galera sabe. Bom, então, voltando aqui para mim não perder o pensamento, o Flamengo sempre teve interesse. Se o Flamengo entrou na parada simplesmente para tentar atrapalhar, conseguiu, porque o Galo teve que pagar mais. Né? O Galo teve que pagar mais. E tem um outro detalhe rápido. Eu não acredito que o Flamengo ia entrar, oferecer mais, para depois roer a corda. O Flamengo ofereceu. Se ele aceitasse, o Flamengo ia ficar com os carros. O Flamengo tem dinheiro, mas não está cagando dinheiro. O Flamengo não está jogando dinheiro no lixo. Então, se o Flamengo fez a proposta, é porque queria ele. Não é igual o Real Madrid, o Barcelona, esses times que tem muito dinheiro, que pode contratar os caras e botar o cara escanteado. O Flamengo não pode fazer isso. O Flamengo tem dinheiro? Tem sim. Está bem financeiramente? Tá sim. Mas não está jogando dinheiro no lixo. Então, quando o Flamengo entrou para tentar o Scarpa, era para contratar. Lógico, jogou mais alto. Se o Galo quisesse, ia ter que aumentar, como aumentou. Então, a entrada do Flamengo nessa parada fez sim o custo, os gastos, para o Galo ficarem mais altos. Isso é ponto. E eu vi os diretores do Galo falar isso. E para me terminar, primeiro, uma grande contratação. Desejo boa sorte ao Scarpa e tomare que ele retome o futebol dele. Porque ele tem muita qualidade, com a bola no pé, de criação, falta. Ele tem muita qualidade. Pode ajudar muito. Pode ser um dos destaques do Galo junto com o Hulk e com o Paulinho. Agora tem um outro detalhe. Todo mundo, não sou eu que falo, todo mundo fala do tamanho da dívida do Galo. A dívida do Galo não é história. A dívida do Galo é real, é monstruosa. Virou SAF, mas a gente está pensando em a coisa
para 2025 e 2025 melhorar para coisa e tal. Eu acredito que apesar do que fizeram com Botafogo, Cruzeiro e Vasco da Gama, diretorias irresponsáveis, gastar mais do que podia, eu acredito que o Galo não esteja fazendo isso, assumindo uma dívida monstruosa de 27, 28 milhões, será? Um salário por mês de 1 milhão por mês, para aumentar a dívida e se enrolar ainda mais, simplesmente por capricho. Eu não acredito nisso. Bom, então uma coisa é o lado financeiro do Galo. Se aumentar a proposta, se vão pagar esse salário, acho que tem condição. Acho eu que tem condição. Todo mundo fala que não sabe como é que o Galo vai pagar. Mas, bom, eu não tenho informações a fundo, então não posso falar. Então eu acredito que se aumentou a proposta para pagar lá a compra, né, de 100%, e pagar um salário de 1 milhão, tem. Porque tá complicado, irmão. Tá complicado. Para depois ver a torcida do Galo chorando igual a do Cruzeiro chorou. Mas a gente espera que o Galo não esteja fazendo a mesma coisa que o Cruzeiro fez e se ferrou. Então uma coisa é o lado financeiro e outra é o lado esportivo. Pelo lado esportivo, o Atlético Mineiro ganha. Espero que ganhe muito com o Scarpa, que é bom jogador. Agora, pelo lado financeiro, sinceramente, eu não sei. Não vou falar nada, nem para cima, nem para baixo, nem mal, nem bem, porque eu não sei. O que eu escuto falar em todos os locais é que a dívida do Galo é monstruosa. A dívida do Galo é monstruosa e gasta quase 30 milhões para comprar o jogador e 1 milhão, pelo menos, por mês, além de lucro. Pô, irmão, tomare que não estejam enfiando os pés pelas mãos simplesmente para não ficar atrás de alguns outros times aqui do Brasil. Boa sorte ao Galo e boa sorte ao Gustavo Scarpa, que é bom jogador e é sempre bom ter jogadores de qualidade no nosso futebol. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!